Aqui nesse mesmo lugar eu fiz uma pergunta para vocês, numa das ministrações, e eu quero repetir nessa manhã. Quem aqui tem mais de 30 anos de convertido? A hora de denunciar a idade, hein? A hora de denunciar a idade. Mais de 30 anos de convertido, então você faz a conta aí, até 50 a mais. Quem tem mais de 20? Quem tem mais de 10? Quem tem mais de 5? Ou quem tem ali próximo de 1 ano de convertido? Tem alguém? Ali, casal, mais um. O Vitor. Também a irmã aqui que pensa. Agora, se eu e você, independente da nossa idade aí, do nosso tempo de conversão, se nesse momento, se nós tivéssemos que prestar contas, e dar um relatório da nossa vida, desse tempo que nós temos, do dia que nós nos convertemos ao Senhor, o que você poderia responder que você tem feito nesses anos que sustentou a sua fé? Eu fiz isso, olha, eu busquei o Senhor. Eu estava pensando sobre isso e estava pensando em fazer um gráfico, mas eu fiquei envergonhado com o meu gráfico, então eu preferi não trazer isso aqui. Vou só falar, porque falando a pessoa absorve menos, mas eu preciso falar porque eu tenho que ter essa direção. Mas o ano da nossa conversão é um gráfico assim, tuf. E a tendência é que, de repente, a gente começa a cair na nossa intensidade, cair no nosso comprometimento. E engraçado é que devia ser exatamente o contrário, né? Porque a gente experimenta uma coisa tão boa quando a gente converte, né? Aquele fogo de Deus assim no coração da gente, aquele primeiro amor, aquela coisa assim, se ligar para sua casa 3 horas da manhã, te chamando para ir para o monte, você está em pé, está correndo, está indo, é uma vigília atrás da outra, é jejum, é oração, é leitura bíblica. Aí tinha aquela campanha na igreja no início do ano, leitura bíblica uma vez por ano. Em 3, 4 meses a gente lia a Bíblia toda, porque a gente ficava aqui fogo ali. Todo lugar que ia estava com a Bíblia debaixo do braço. Estava na fila do banco, quando tinha fila de banco, né? Quando estava na fila do banco, estava lá lendo a Bíblia. Ia para a escola de ônibus, abria a Bíblia dentro do ônibus para poder ler, aproveitar o tempo. Colocava a Bíblia na nossa pastinha, na nossa mochila, porque se fosse em algum lugar que desse algum problema, que tivesse que esperar alguém, esperava abrindo a Bíblia e lendo. Aquele fogo por Deus. E eu não sei o que acontece na nossa caminhada, que aquilo vai assim meio que apagando, assim, né? Mas é uma coisa até lógica. Se você fez um churrasco semana passada, a brasa queimou e acabou. Isso só não acabou se você alimentou durante toda a semana de carvão novo ali, sem queimar. Aí aquilo vai, né, mantendo o fogo aceso. Mas a gente esquece que na nossa caminhada a gente precisa de fazer isso. A gente precisa de estar envolvidos com manter esse fogo aceso, colocando as coisas que precisam ser colocadas ali. Agora, o meu gráfico não foi um gráfico assim, muito favorável, não. Mas eu lembro muito de uma frase que o pastor Márcio Valadão falava muito. Ele falava assim: o que importa não é como começa, é como termina. Então, eu, como tenho uma combinação com Deus, que eu vou viver até o 100, no mínimo, com saúde, sem dar trabalho para minha esposa, amém, igreja? Você também merece isso, tá? Eu tenho, então, mais 40 anos pela frente. Então, nesses 40 anos, o que eu terei passado? Se o meu gráfico para trás for um gráfico assim, que mais me envergonha, ou que muito me envergonha, eu posso melhorar. E aí, daqui a 100 anos, quando o Senhor me chamar, se Ele não vier antes, vocês vão lembrar de mim com aquela pessoa que teve um gráfico assim, ó, que chique, né? Isso é bom para todos nós. Se nós, no tempo de conversão, no dia da nossa conversão até hoje, tivemos uma caminhada mais ou menos, a partir de hoje, se o nosso relatório até então, se a nossa prestação de contas até então
pode estar um pouco negativa, um pouco no vermelho, a partir de hoje, com as nossas posturas, com o nosso discernimento, com o nosso propósito, a gente pode começar a mudar esse gráfico. Interessante uma coisa, não tente mudar o gráfico tentando pegar o pico de uma vez. A gente não começa a subir uma escada pelo último degrau. A gente começa a subir pelo primeiro. E vai degrau por degrau, até chegar lá em cima. Mas se a gente for constante, tiver um foco, tiver um objetivo, nós vamos chegar lá em cima. Mesmo que de vez em quando a gente desequilibra, dê um passo para trás, opa, volta o foco e continua. Mas o que eu e você podemos fazer hoje, a partir de agora, que poderá sustentar a nossa fé nesses próximos anos, até o Senhor voltar? O que o seu coração pede? O que o seu coração busca? Eu queria compartilhar com você, baseado em Colossenses capítulo 3. Alguma coisa bem rapidinho, não vou demorar. Antes do final da noite você vai estar em casa, pode ter certeza. Antes da gente ler o texto de Colossenses capítulo 3, eu gosto sempre de contextualizar o momento daquele texto, né? A gente olha para os primeiros capítulos de Colossenses. No capítulo 1, a gente tem o poder transformador do Evangelho. Paulo fala sobre isso de uma forma muito clara. Fala do poder da oração, o poder através da oração. No capítulo 2, a igreja verdadeira está sob ataque, ameaça de engano religioso. Alguma coisa semelhante com o que passamos hoje? Há Paulo, lá ele condena o gnosticismo, sincretismo, ascetismo, condena todo tipo de prática que está tentando nos tirar do rumo, do caminho, daquilo que é o Evangelho verdadeiro. Irmãos, isso é tão... Nós vivemos hoje, a nossa geração vive hoje, a igreja mais mística que já existiu. Nós vivemos isso demais. Você pode estar falando assim, eu não sei para quem que esse homem está falando, porque eu não sou místico. Pede ao Espírito Santo para te revelar se é ou se não é. E isso que eu estou falando não é um tom acusatório. É um tom de alerta. Porque muitas coisas que nós caminhamos no nosso dia a dia, que nós vivemos, a gente vive assim sem pensar, sem imaginar o porquê, sem ter uma grande noção do porquê, e acabamos vivendo de uma forma errada. E aí nós incorremos em erro, desagradamos o Senhor. E nossa caminhada vira uma caminhada de frustrações. Eu tento, não consigo. Quer ver como que a gente é místico? Se eu chegar para você aqui e falar assim, eu orei e jejuei 30 dias, e Deus me deu isso, é capaz de você sair daqui e querer fazer a mesma coisa. Mas não é porque você está atrás de Deus, é porque você está atrás daquilo que Ele me deu. Percebe? O irmão, a hora que ele vai... A Fernanda, a hora que ela vai ministrando, eu vou dar uns pulinhos, mas ela pula só na perna direita. Então eu vou pular só na perna direita também. O pastor, quando ora, ele ora assim. Eu vou fazer igual ele. Aí eu fico pensando, eu gosto muito de ver, sabe por quê, irmãos? Eu gosto de ver os vídeos de adoração da igreja lá na África. E aquele povo pega lá um tronco de árvore e começa a bater e tirar som daquilo. Aí de repente um dá... Aí o outro vai... Estabelece o tom. Ele dá o grito estabelecendo o tom. Nós vamos cantar nesse tom aqui. Aí todo mundo vai atrás. É de uma pureza, é lindo demais.
eu posso, aqui, agora, dar um grito e todo mundo começar a cantar no mesmo tom. Pô, o problema é que eu sou tão desafinado que é capaz de vocês cantarem desafinado, mas tudo bem. Eu peço a Fê, ela vem cá e dá um grito, todo mundo vai cantar no tom da Fê, afinadinho. E achar que se eu imitar a forma, vai vir a essência. Não vem. Eu tenho que buscar a essência para obter a forma, que é de Deus. Mas o misticismo que a igreja está envolvida hoje é tão violento que a gente esquece daquilo que é essencial. Para que eu vou ler a Bíblia? Meu pastor é um cara capacitado demais. Ele vem aqui dar uma palestra aqui para a gente de domingo de manhã que eu saio daqui assim, alimentado para o resto da semana. Desculpe a comparação que eu vou fazer, é muito pobre. Mas a minha esposa é exímia cozinheira. E só eu sei disso. E vocês não precisam, eu não vou convidar porque eu não dou conta, mas ela cozinha muito bem. Mas se ela sair daqui hoje e fizer uma comida maravilhosa, como ela sempre faz todo domingo, eu vou comer, mas amanhã eu vou precisar de comer novamente. E na terça-feira eu vou precisar de comer novamente. E na quarta, e na quinta, e na sexta. Por que eu posso pensar que eu venho aqui no domingo, sou alimentado com um alimento maravilhoso e achar que eu não preciso de me alimentar amanhã novamente? Do alimento no mesmo nível. Percebe? Nós estamos atrás de formas e esquecemos a essência. Nós precisamos de ir atrás da essência. Nós estamos atrás de aparência e não da essência. A vida cristã, hoje, está sendo vivida muito mais na aparência do que na essência. Aí, quando acontece de alguém cair, a gente fica assim, ai, meu Deus do céu, como é que pode? É porque a nossa fé estava naquilo que era aparente. Nós precisamos de colocar a nossa fé naquilo que é a essência da vida. Mas feita essa introdução, vamos ler lá então Colossenses capítulo 3. A partir do primeiro versículo diz assim, olha, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Presta atenção nas orientações que Paulo traz para a igreja na cidade de Colossos, mas também para a igreja hoje. Isso não é um livro histórico no sentido de serviu para um povo naquela época, naquela data, não. Isso é vida para mim e para você hoje, para agora, para esse tempo, para esse dia. E essa é uma orientação de Paulo para nós hoje aqui. É o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever, já sabendo que hoje nós estaremos aqui compartilhando sobre isso. E olha o que o texto fala, vou ler novamente. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se você quer entender sobre ressuscitar com Cristo, vai em Efésios. Retomando, portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestareis com Ele em glória. Eu gosto tanto dessas cartas de Paulo, porque elas são tão atuais. Eu já disse para vocês que eu estou numa caminhada de leitura de Efésios. E agora, essa semana, eu diminuí Efésios e vim parar em Colossenses. E esses poucos versículos de Colossenses, eles nos trazem algumas realidades, algumas certezas, que nós temos que nos apegar a elas. Dentro da orientação de Paulo, pensai nas coisas que são lá do alto.
Pensar naquilo que é de Deus. Preencha a sua vida. Preencha o seu pensamento. Preencha a sua rotina. Preencha o seu dia a dia com as coisas que são de Deus. Mas, Marcos, como que eu faço isso tendo que pagar a conta? É a melhor maneira, irmãos. Como que eu faço isso tendo que arrumar a cozinha na minha casa? Ótimo. É assim mesmo que Deus quer. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Seja tudo feito para a glória do Senhor. Pensando nas coisas que são lá do alto. Paulo, nesse texto, mostra para a gente uma cortina de realidades, de certezas, de coisas que são inafastáveis, são até certo ponto inacreditáveis para quem não tem o Espírito Santo, mas que nós precisamos trazer para a nossa vida. A primeira delas é que Deus é real. Você entende isso? Você entende quando eu falo que Deus é real? Porque essa é uma coisa que tem sido questionada, atacada muito no mundo hoje. Quem aqui já ouviu falar que Deus é uma invenção da mente humana? Quem aqui já ouviu falar que Deus é uma utopia para pegar os pobres de espírito, os fracos mentalmente? Todos os dias nós ouvimos isso. Todos os dias. Em todo o tempo. E é impressionante o seguinte, tem gente que não sabe nada, mas sobe num palio de fósforo e faz o discurso: Deus não existe. Eu gosto sempre de lembrar, quando alguém fala que Deus não existe, eu gosto sempre de lembrar de uma frase, uma vez que eu ouvi de uma pessoa, falou assim: imagina o seguinte, Deus não existe, até o momento que você está no avião, o piloto fala assim: nós vamos cair. Ah, meu Deus do céu! Ué, mas Deus não existe, por que tem meu Deus do céu? E nós somos um povo, e essa história de que Deus não existe, isso é uma falácia, isso é uma discussão tola, me perdoa a palavra, que quer tirar a gente do propósito que Deus tem para nós. É só isso. O objetivo é só esse. Essa semana eu peguei um livro de um historiador que não é cristão. Ele fala o seguinte, que 95% do brasileiro, do povo brasileiro, da população brasileira, acredita em Deus. De uma forma ou de outra. 95%. Ele fala 50% de católico, 30 a 35% de evangélicos, e 15 que negam, mais ou menos 15 que negam a Deus, não que falam que Ele não existe, mas que negam a Deus. Deus é real, irmãos. E Ele pode ser real, ainda muito mais real, na minha vida e na sua vida. Depende da nossa postura, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Depende daquilo que a gente estiver disposto a fazer. Depende daquilo que a gente estiver disposto a viver. Paulo nos ordena, ali no capítulo 3, no versículo 1, na parte B do versículo, ele fala, olha, busque as coisas que são em cima, onde está Cristo sentado à direita de Deus, Pai. Vamos abrir Salmo 103. Abre aí, por favor. Salmo 103. Deixa eu ver se eu localizo o versículo aqui. Versículo 7. Bom, o Salmo 103 é uma delícia. É uma oração de Davi, é um cântico de Davi. Ele primeiro começa esse cântico, ele dando para a vida dele uma ordem: bendize a minha alma ao Senhor. É uma adoração de uma voz só, para uma pessoa só. E lá no final ele fala anjos. Então ele vai de uma adoração de uma pessoa só, começando ali, termina em anjos, toda uma multidão de anjos adorando o Senhor. E no versículo 7, olha o que ele diz. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. Há uma outra tradução ali, obrigado, essa é melhor.
manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós temos duas coisas colocadas aí: caminhos e feitos. Todas elas vindo de quem? De Deus, do Deus real. Agora, se você tiver curiosidade de pesquisar, você vai ver que a palavra caminhos ali, ela não tem, ela é a palavra no original que se fala derek. Ela não tem nada a ver com uma questão geográfica, como por exemplo, uma BR, uma avenida, um lugar que vai te levar de um ponto a outro, mas ela tem a ver com o caráter de Deus, com a essência de Deus. Então, a gente pode ler esse texto falando assim, olha, Deus manifestou o seu caráter, a sua essência a Moisés. Ele se revelou a Moisés, quem ele era. O eu sou era companheiro de Moisés. O Deus real era companheiro de Moisés. Então nós temos caminhos e feitos. Feitos ali são milagres. Então nós temos o mesmo Deus, o Deus real, temos os caminhos, a essência, o caráter de Deus revelado a Moisés, numa comunhão, num envolvimento de um com o outro, e temos os milagres aos filhos de Israel. É muito legal isso, irmãos, e ao mesmo tempo muito triste. Todos nós vamos lembrar que certa feita o povo de Israel chegou para Moisés e falou assim: você sobe ao monte, nós vamos ficar aqui. É triste nós imaginarmos que eles abriram mão do coração de Deus para ter apenas a obra da mão, os milagres de Deus. Nós oramos aqui hoje por milagres e eu creio nisso. Mas muito mais do que milagres, é a presença de Deus, esse Deus real, vivo. É isso que nos importa. E nós, nos próximos anos da nossa vida, nós temos que atentar para a nossa caminhada, para a gente não ficar mais buscando aquilo que Deus pode fazer do que Ele mesmo, essa essência, essa coisa linda, pura, que faz bem a tudo. Esse Deus tremendo. Há muito mais em Deus do que aquilo que Ele pode fazer. Às vezes, experimentamos o milagre, os feitos, e paramos ali, morremos ali nos feitos, como o povo de Israel. Experimentou ser livre do Egito, experimentou ser vitorioso na guerra, mas não experimentaram mais de Deus. Porque não quiseram ter um compromisso, porque tiveram medo, porque não se posicionaram, porque não entenderam o que Deus tinha para eles. Moisés entendeu que há uma essência de Deus que precisava ser alcançada. E ele chega e fala uma certa vez: se o Senhor não for conosco, não nos interessa ir para lugar nenhum. Não nos interessa anjos, não nos interessa riqueza, aqui eu estou acrescentando, não nos interessa saúde, não nos interessa prosperidade, não nos interessa nada. O que nos interessa é a tua presença, desse Deus real em nossa vida. E se essa não foi a nossa história, desde que nós convertemos, essa pode e deve ser a nossa história, de agora até o dia que encontrarmos com o Senhor. Nós queremos a tua essência, Senhor. Nós queremos é do Senhor em nós, muito mais, bem antes do que aquilo que tu podes fazer em nós, bem antes do que dos milagres, das curas, das provisões, bem antes de ser curado pelo Senhor, de ser tratado pelo Senhor. Nós queremos o Senhor, a tua presença entre nós, e nós não podemos abrir mão disso. Esse Deus real, esse Deus que está ali, naquele trono, é muito mais do que a gente pode experimentar, tem experimentado até hoje. Muitos hoje vivem uma vida brincando de faz de conta. Eu brinco que eu sirvo a Deus e estou na expectativa de que, porque Ele é amor, né? Então Ele é amoroso, Ele vai me entender. Não, Deus entende. Deus sabe todas as coisas. Deus entende que aquilo que eu estou pretendendo, aquilo que eu estou querendo, Deus entende. Deus é amor.
Um pastor recentemente falou que que não existe inferno na Bíblia. Bom, na Bíblia dele pode não estar escrito inferno, mas na minha está escrito. E na minha Bíblia está escrito que Deus é amor também, mas está escrito que Ele é justiça também. E não é uma mensagem de medo, irmãos, é uma mensagem de alinhamento, de propósito. Nós não podemos viver a nossa vida pensando em ganhar de Deus alguma coisa. Nós não podemos viver a nossa vida em vir aqui simplesmente porque eu vou lá para adorar Deus, para Deus ter misericórdia de mim, me proteger dos ataques do inimigo. Não, irmãos, isso é muito pouco para constar no nosso relatório no final da nossa vida. Isso é muito pouco para constar na nossa prestação de contas no final da nossa vida. Nós precisamos que a nossa vida tenha essa visão, essa consciência de que Deus é, essa certeza de que Deus é real, que Ele é vivo, que Ele está no controle, que Ele está assentado e que Ele é digno da nossa adoração e ninguém mais. Ninguém mais. Ninguém mais. Daniel falou que hoje uma das coisas que mais mexe com o meu coração é quando eu posso ofertar ao Senhor em adoração a Ele, por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Não é porque Ele me deu, não, é porque Ele é o único que provê a minha vida, mais nada. Eu tenho completa consciência que a provisão que a minha casa recebe não é fruto das forças da minha mão, do meu braço, do meu intelecto, da minha capacidade, nada. É somente dEle. Ele cada dia me surpreende mais. Cada dia Ele me surpreende mais. Quando tudo parece que vai desmoronar, o Deus real se levanta e me sustenta. Quando tudo parece que vai se perder, o Deus real se manifesta e me dá uma direção. Quando tudo parece confuso, o Deus real se manifesta e traz uma solução. Quando o inimigo se levanta, nos trazendo alguma oferta que aparentemente é a melhor oportunidade profissional do mundo, o Deus real se levanta e fecha a porta. E não deixa que eu entre naquele caminho. E me livra de tristezas e de sabores futuros. Então Paulo fala desse Deus real. E essa é uma certeza que a gente precisa de ter na nossa vida. Lembrando, Moisés, como diz o Salmo 103, Moisés conheceu o coração de Deus. O povo de Israel conheceu apenas, apesar de ser muito bom, mas apenas os feitos das mãos. E ficaram ali, olhando, se deleitando nos milagres, naquilo que Deus fez. E não se perceberam que eles podiam ter, além dos milagres, eles podiam ter o coração de Deus junto com eles, a presença de Deus junto com eles. O Deus de Colossenses é o mesmo Deus que é o Deus Criador. Ele não foi criado. E hoje um discurso que tem é: quem criou Deus? Ninguém cria o Criador. Ele é que criou todas as coisas. O texto de Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava. Não existia nada criado, ele já estava lá, pronto para realizar. Que coisa linda. Toda a Escritura puxa a cortina para a realidade mais fundamental de todas. Deus é real. Deus é real. Se você não experimentou esse Deus real, hoje é o dia de você estar diante dele e, como Moisés, ter o seu coração colocado na presença dele, falar: eu quero experimentar desse Deus real. E todas as vezes que eu e você formos para diante do Senhor, com essa convicção de buscar a esse Deus real, Ele vem com o seu coração, Ele vem num alinhamento com as nossas vidas, e com Ele vem os milagres que nós precisamos.
Quem busca apenas milagres, corre o risco e é praticamente certo que não vai ter o coração de Deus. Mas quem busca o coração de Deus, tem o coração de Deus e tem a intervenção milagrosa de Deus na vida. Porque esse Deus real e vivo está sentado nesse trono maravilhoso. Segunda verdade, Cristo também é real, está sentado à destra de Deus Pai. E Efésios fala muito sobre isso. Esse Deus real está sentado esse Cristo real está sentado à destra de Deus Pai. Deus o colocou ali numa posição de honra, numa posição de governo, numa posição de controle, numa posição de absoluto conhecimento de todas as coisas. E a minha palavra para você hoje, busque as coisas que estão em cima. Como Paulo fala lá no versículo 1, na metade do versículo para frente. Busque as coisas que estão em cima, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Colossenses 1,13 fala que Jesus é o Filho eterno e amado. Ainda no capítulo 1 fala que ele esteve morto, mas que agora ele está vivo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. 3 coisas importantes são ditas em Colossenses sobre Cristo. Ele está acima, é alto. Não é uma altura física, é uma altura de posição. Não há ninguém acima dele. Não há nenhum poder acima dele. Não há nenhuma glória acima da glória dele. Não há nenhum amor acima do amor dele. Não há nenhuma misericórdia acima da misericórdia dele. Não há nada que você possa colocar, qualquer coisa que você possa imaginar. Nada é maior do que o nosso Senhor Jesus. Ele está numa posição no alto, acima de tudo e de todos. E essa é uma oração que eu faço sempre. Quando as coisas começam a ficar apertadas, o inimigo começa a se levantar, eu falo, eu sei, Senhor, onde o Senhor está. E esse inimigo não pode nem chegar aos teus pés, porque o Senhor está lá no alto, acima de tudo, acima de todos. E todas as outras coisas estão como estrados dos seus pés. Porque é assim que a palavra de Deus nos garante. Ele pisa sobre eles. Esse Cristo, ele é real. A outra coisa que o texto fala é que ele está à direita de Deus. A direita é o lugar da mais alta honra. Não está acima, não está abaixo, não está de qualquer lado, mas ele está à direita de Deus. Ele está agindo como Deus que ele é. É o que fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, 22, que diz assim, olha, falando sobre Jesus, né? Ele está à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes que lhe foram submetidos. Uma posição de honra. Romanos 8,34 fala, ele está à direita de Deus, que de fato está intercedendo por nós. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Cristo a quem servimos. É a ele que nessa manhã cantamos aqui, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Ele está lá neste lugar alto, à destra de Deus, o lugar de honra, governando soberanamente sobre tudo. E a outra questão, outra condição que o texto nos fala é que ele está sentado. Para mim, sabe o que significa? O trabalho foi concluído. Já fiz. Agora é o tempo, a conclusão do tempo e as coisas vão acontecer. Mas o que tinha que ser feito, ele já fez. Ele veio num plano perfeito. Ele veio me substituir. Ele veio me resgatar. Ele veio me tirar do império, da força do império das trevas. Ele veio me tirar da morte. E ele me transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele me substitui naquela cruz. O castigo que estava sobre ele era meu. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu e você, nós fomos sarados. Antes éramos bastardos, inimigos de Deus. Mas ele nos diz, eu vos deixo a paz.
não há mais a inimizade entre nós e Deus, porque Ele nos substituiu, Ele entrou no nosso lugar e Ele sofreu o castigo no nosso lugar, e Ele está agora assentado naquele alto, sublime trono, à direita de Deus. Está consumado, está concluído, foi feito. Não há nada que eu possa fazer que vai aumentar mais isso, não, já foi feito. O que me resta fazer agora? Eu me curvo em adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu te coroo como Rei sobre a minha vida mais uma vez e declaro: Tu és o único sobre mim, Tu és o maior de todos, Tu és o alto, Tu és o soberano, Tu és o digno, Tu és o eterno, Tu és Jesus, o Deus real, a quem eu sirvo nesses dias. Paulo está dizendo isso para nós, e o Espírito Santo está nos dizendo isso. Ele está sentado nesse alto, sublime trono. Que coisa linda, irmãos. Eu não sei você, mas me dá uma vontade de só adorar a Deus. De ir para diante dele e falar: Senhor, o que eu posso fazer? Eu não posso pagar, porque já foi pago. Eu não posso comprar, porque já foi comprado. Eu não posso substituir, porque fui substituído. Só me resta uma coisa: adorar a Ti, Senhor. Ao único que é digno de receber. Ao Rei eterno, imortal, invisível para muitos, mas um Deus real, um Cristo real, um Senhor real. Sem misticismo, nós experimentamos da bondade dEle, real. Sem nenhum ascetismo, sem nada. Só a presença dEle em nossas vidas. Ele já morreu para que hoje eu viva. Ele foi açoitado para que hoje eu tenha cura. Ele está sentado à destra de Deus Pai. E Ele mesmo diz: eu estou indo preparar o seu lugarzinho lá, meu filho. E nós vamos estar juntos. Amém? Nós vamos estar juntos. A nossa posição hoje, irmãos, é de morto. Ou pelo menos deve ser. Como diz lá em 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Acabou. Nós não temos que reclamar do mundo, não. Não temos que ficar preocupado com o mundo, não. Nós temos que estar focado no propósito que Deus tem para nós. Nós somos luz, somos sal, por designação dEle. Faremos discípulos por designação dEle, por cumprimento da ordem dEle, até o dia em que Ele nos chamar. E eu espero que seja naquele dia que a gente vai escutar as trombetas soarem e subiremos com Ele, encontraremos com Ele. Mas de qualquer forma, se não for do jeito que eu espero, eu vou encontrar com Ele, você vai encontrar com Ele, e nós o adoraremos para sempre. Veremos com Ele para sempre adorando. Que coisa linda. Salmo 16:11 diz assim: olha, Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença. Lembra de Moisés? Nos Teus caminhos, na Tua essência, no Teu caráter, na Tua vida, na Tua presença, há plenitude de alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente. Você sabe o que é perpetuamente? Você sabe dizer o que é perpetuamente? Sem interrupção. Para sempre. Então, vamos aumentar o nosso vocabulário. O que é delícia? Pensa nisso. Pensou aí? Você vai ter isso ininterruptamente na presença de Deus. Não naquela presença que a gente escuta falar,
Não naquela presença que a gente conheceu assim, porque leu lá nos livros, porque cantamos a música, porque um pastor falou, mas na presença como os caminhos que Moisés experimentou. Uma presença de alinhamento com Deus, uma presença de vida com Ele, uma presença de revelação dEle no nosso espírito, uma presença onde o nosso coração pertence ao coração de Deus, uma presença onde nós ansiamos por ter o coração, a presença de Deus nas nossas vidas. É nesse lugar que nós vamos experimentar delícias perpetuamente, ininterruptamente. Você quer ir para lá? Conhecer essa verdade e ser mantido por ela é absolutamente crucial para a nossa sobrevivência como cristãos. Porque o mundo se rebela, ele se levanta. Mas eu gosto tanto dos textos bíblicos, que o Senhor vai falando para a gente. Ele se levanta para cair. Ele se levanta como o último suspiro, mas a sua derrota é certa. E por último, Cristo se manifestará, Ele voltará. O Deus que é real, o Cristo que é real, e a volta dele que é real. Meu irmão, eu tenho que te falar isso. Não quero que você receba isso como uma agressão a você, mas é como um alerta que foi me dado há alguns anos atrás e que fez muita diferença na minha vida. Eu preciso te dizer isso. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu posso até viver uma vida de crente de qualquer forma, mas isso não vai impedi-lo de voltar. O profeta Amós vai falar, falando para o povo de Israel, ele fala: por isso, ó Israel, prepara-se para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu gosto desse texto que para mim fica claro. Há um encontro inevitável. Há uma forma que nós precisamos de encontrar, que nós precisamos estar de encontrá-lo, que é preparado. É inevitável, irmãos. Ele voltará. Pode qualquer um levantar uma voz, um discurso contrário, podem falar que isso é besteira, pode falar que isso é infantilidade. Eu me apego no que a palavra de Deus diz, que Ele está preparando um lugar para mim como filho dEle, como servo dEle, e Ele virá me buscar. E eu vou estar com Ele. Nós precisamos de cantar mais sobre a volta de Cristo. Nós precisamos de cantar mais sobre isso. Ele voltará. Ele voltará. E eu gosto de cantar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu... Irmãos, nós precisamos de cantar sobre a volta de Cristo. Não apenas cantarolar, nós precisamos de cantar expressando o anseio positivo, saudável da nossa vida, esperando por aquele que vai vir nos buscar. Esperando por esse Cristo real, porque também Ele se manifestará na sua volta. O que nós vamos apresentar de relatório? Talvez o seu relatório hoje seja como o meu. Talvez o seu gráfico hoje seja assim meio preocupante, daquele que a gente não pode nem mostrar, né? Tem que assim... Só chama ali para o conselheiro, para o discipulador, fala: me ajuda em oração, misericórdia. Talvez seja alguma coisa mais ou menos parecida assim. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus,
a gente pode, a partir de agora, pensar nas coisas que são do alto. Viver a partir das coisas que são do alto. Viver com a verdade de um Deus real, de um Cristo real e de uma volta iminente também real. E dentro dessa visão, a gente poder frutificar, alinhando a nossa caminhada com o Senhor, crescendo diante dEle, vivendo na presença dEle, frutificando para Ele, servindo e tendo o coração ligado ao coração dEle. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar em pé?